Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao 6º episódio da série Mães Reais. E hoje eu vou apresentar para vocês a Caroline de Brunswick, Caroline of Brunswick. Caroline era alemã, o pai dela era o Duque de Brunswick e a mãe dela era filha do George III, que era o rei da Inglaterra. E aos 26 anos, a Caroline casou com o príncipe de Gales, o príncipe George. Ela casou em 1795. Agora, para dar um contexto para vocês, a Caroline e o George eram primos legítimos. O George era o herdeiro ao trono, era o príncipe de Gales, e ele era conhecido por ser muito extravagante, muito gastador, e o parlamento deu uma freada, parou de dar dinheiro para ele. E disse que só ia liberar de novo, só ia pagar as dívidas que ele tinha quando ele casasse. Mas não podia ser um casamento qualquer, porque na verdade o George já era casado. Ele tinha casado com uma mulher chamada Maria Fitzherbert, mas a Maria era viúva, era católica, e ele não tinha pedido autorização do pai para casar. Então, para todos os efeitos, esse casamento não era válido. Foi aí então que ele decidiu se casar com essa prima dele, para poder se livrar das dívidas que ele tinha. E a escolha por ela foi porque, primeiro, ela era de descendência real, ela era protestante, e ela era também conhecida por ela não teve uma educação muito culta, ela teve uma educação bem controladora pelos pais, os pais dela eram bem rígidos com ela, principalmente na questão de relacionamento com outros homens, não deixavam ela ficar sozinha com outros homens. Então, ele pensou em casar com ela porque pensou que seria uma noiva, uma esposa que seria fácil de manter ali nas rédeas, de controlar. Mas ele deu um tiro no pé, gente. A Caroline, na verdade, tinha um comportamento bem rebelde. Apesar de ter sido criada numa casa que era bastante rígida com ela, ela foi bem rebelde. Inclusive, especula-se que ela teve um filho antes mesmo de casar com o príncipe George, porque os pais dela, apesar de não deixar ela ter contato com outros homens, deixavam ela sair para cavalgar sozinha. E numa dessas andanças, disse que ela conheceu um soldado irlandês, se apaixonou, engravidou, e os pais trouxeram ela para casa, esconderam ela durante os 9 meses, e quando o filho nasceu, deram o filho para outro canto para abafar a situação. Mas não existem fontes seguras o suficiente para confirmar essa história. O que a gente sabe é que aos 26 anos ela veio para Londres para casar com o príncipe George. E foi ódio à primeira vista. Eles se odiaram logo de cara. Ela disse que ele não parecia nada com os retratos que ela tinha visto dele. Ele, assim que viu ela, pediu para tomar uma dose de bebida. Então foi um desastre logo de cara. Mas de qualquer forma o casamento aconteceu, foi adiante. Disse que ele bebeu tanto no dia do casamento dele que ele adormeceu no chão. Mas apesar de todo o ódio, toda a repulsa e toda a cachaça, o casamento foi consumado e 9 meses depois ela deu à luz à princesa Charlotte. Quando a princesa Charlotte nasceu, o relacionamento deles acabou piorando. O George fez um testamento, onde nesse testamento ele afirmava que quem ia ficar responsável pela educação e pela criação da filha era ele. E não só isso, ele deixou todas as suas propriedades para sua esposa, mas não a Caroline. Ele deixou as propriedades dele para a primeira esposa dele, a Maria Fitzherbert. Então, vocês imaginam a opinião pública em cima disso. Todo mundo ficou revoltado com ele e acabaram tomando o lado da Caroline, porque ficaram com pena dela. Então, diz que ela às vezes saía com a bebê em público, saía na carruagem com o bebê em público e o povo batia palma, dizia o nome dela, gritava o nome dela. Fazendo uma analogia assim, da história mais moderna, é um pouco como Charles e a Diana. Como a opinião pública ficou do lado da Diana, a opinião pública ficou do lado da Caroline. Não porque o público amava tanto ela, mas porque o público odiava muito ele. Caroline e o George acabaram se separando logo após o nascimento da filha. Não oficialmente, não no papel, mas para todos os efeitos eles estavam separados. Ela foi morar numa casa em Blackheath, e eu digo que foi essa época que foi a época mais feliz da vida dela, porque ela estava finalmente livre das restrições que os pais dela impunham, livre do marido que enchia o saco dela. Então ela estava fazendo aula de escultura, tinha festa com os amigos, estava paquerando, tinha seu ciclo social. E a Charlotte ficou com um pai, e o pai estipulou que ela podia visitar a filha dela, mas só uma vez ao dia, e tinha que ser supervisionado, porque ele tinha medo que a mãe exercesse algum tipo de má influência na filha. Apesar disso, a princesa cresceu sendo bem rebelde. Ela tinha umas atitudes bem rebeldes, era considerada como o que eles falam aqui um tomboy,
que é uma menina meio moleque, meio com brincadeiras e atitudes de menino. Ela falava palavrões, não tinha muito hábito assim de uma lady, né, como era se esperado de uma princesa. E ela também era bem teimosa. Inclusive o pai dela tentou fazer um casamento dela com um príncipe holandês e ela bateu o pé de jeito nenhum, não queria casar com esse príncipe. E tanto foi que um dia ele foi na casa dela tentar convencer ela, foi no quarto dela tentar convencer ela, e ela saiu correndo, literalmente, de casa, saiu correndo, entrou num táxi e foi bater na casa da mãe dela, eu acho que porque sabia que a mãe dela ia acolhê-la. Tudo ia relativamente bem, a Caroline estava se divertindo em casa, enquanto o George estava brincando de ser príncipe regente, até que o George resolveu fazer uma investigação sobre a vida sexual da esposa. Isso ficou conhecido como The Delicate Inquiry, que é como se fosse uma investigação delicada. O que é que o George queria com essa investigação? Ele queria acabar com a imagem pública da Caroline. Mas o tiro saiu pela culatra, porque as pessoas acabaram vendo ele como um hipócrita, porque todo mundo sabia que ele tinha várias amantes, e assim, como ele se atreve a investigar a vida da esposa dele, quando todo mundo sabe o que é que ele estava fazendo, né? Nisso, a princesa Charlotte ficava entre a cruz e a espada, porque os pais, cada um com mais raiva do outro, um culpando o outro. Tem até um cartoon que foi feito na época que mostra Caroline e o George jogando, cada um com um balde de cocô, jogando um no outro. Mas a princesa Charlotte nunca abandonou a mãe dela, apesar disso tudo. Sempre ficou do lado da mãe dela. E o que aconteceu, na verdade, foi que a Caroline acabou abandonando sua filha, porque ela decidiu sair da Inglaterra e viver viajando. Foi para morar em outros países, morou um tempo na Itália, no Lago Como. E também nessa época tinham funcionários e especulava-se que ela tinha que esse funcionário era um amante dela, o que foi um grande escândalo da época. E nessa época a princesa Charlotte ficou um pouco decepcionada com a mãe porque se sentiu abandonada pela mãe, e foi aí que ela se aproximou mais do pai. Quando ela se aproximou mais do pai, foi quando ela conseguiu também convencer que o pai dela topasse que ela casasse com o príncipe Leopoldo, que era o príncipe que ela queria casar. O casamento aconteceu e a Caroline nem veio para o casamento. Mas, para ser justa, ela também não tinha sido convidada. Então, 3 anos após o casamento, a princesa Charlotte engravidou, mandou uma carta para a mãe dela dizendo que estava grávida, e a mãe dela respondeu dizendo algo como: que bom que você está grávida, que é uma coisa para eles se concentrarem agora e eles vão tirar a atenção de mim. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi que o neném nasceu morto, e ela teve complicações pós-parto, a princesa Charlotte, e veio a falecer. E o George, o pai dela, não teve nem a decência de mandar avisar a mãe dela. A mãe dela ficou sabendo através de terceiros 3 semanas após a morte da filha. Quando a princesa Charlotte morreu, a Caroline disse que agora morria a última esperança que ela tinha. E não só dela, mas também na Inglaterra, porque foi uma comoção nacional muito grande. Muitas pessoas depositavam muita esperança na princesa Charlotte quando viesse a ser monarca, até porque o pai da Charlotte, George, não tinha uma reputação muito boa. Mas o que aconteceu foi que em 1820, o George III, que era o rei, que era louco, morreu, e o George, marido da Caroline, foi de fato efetivado, passou de príncipe regente a George IV. E a mulher dele, que era no papel, era Caroline. E a Caroline estava decidida que ela ia ser coroada rainha também. Mas vocês podem já deduzir que o George não ia deixar de jeito nenhum isso acontecer. Então ela voltou, ela estava na Itália, voltou para a Inglaterra para tentar ser coroada. E o George disse que não ia aceitar de jeito nenhum. Inclusive, barrou ela de entrar na abadia no dia da coroação dele. E poucas semanas após a coroação do George, em 1820, a Caroline faleceu. Então é essa a história da rainha Caroline, que eu gosto de dizer que é uma rainha que não foi rainha, porque ela não conseguiu ser coroada.